Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Ou seja, olha o que Deus está falando. Olha, hoje você está tendo de um lado a bênção e do outro lado a maldição. Ele está colocando isso diante de você. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. Olha só, a bênção, se você cumprir, se você obedecer, se você der ouvidos à voz dele, então você vai ter a bênção. Se, ao contrário, se obedecer, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Primeiro ele fala: olha, eu coloco diante de você a bênção, mas eu também estou colocando a maldição. A bênção, se você obedecer, se você se submeter, se você der ouvidos à minha voz, se você andar nos meus caminhos, se você não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Maldição para você que desobedece, para você que não me considera, para você que se curva diante de uma estátua, para você que se curva diante de um pecado. Sabe por quê? Existe o fraco e existe a pessoa que é forte. Quem são os fracos? São aqueles que vivem da sua própria maneira, que fazem tudo do seu jeito. Eu sou assim, foi assim que eu aprendi, foi assim que eu cresci, é assim que tem que ser, eu nunca vou mudar. Estão entendendo? Você me conheceu assim, ou seja, esse é fraco. Essa pessoa é fraca. Se você é uma pessoa que tem esse pensamento, esse tipo de comportamento, você é uma pessoa fraca. Sabia? Porque você não dá o braço a torcer pela mudança. Você está na maldição, mas não dá o braço a torcer para que você tenha a bênção de Deus. Uma pessoa que cede a uma provocação, ela é fraca ou é forte? A pessoa que cede, que cai na provocação da outra, é fraca ou é forte? É uma pessoa fraca. Ainda que ela ceda à provocação e bata na outra, saia aparentemente vencendo, ganhando, mas foi uma pessoa fraca, porque caiu na provocação da outra. Você foi fraco. Se você passa por um problema, por uma situação difícil, e você fica murmurando, reclamando, você fica praguejando, você é uma pessoa fraca. Fraca. E para os fracos, nunca irão alcançar a bênção, mas irão alcançar a maldição. Você tem amizades, e amizades que te levam para o buraco, amizades que te chamam para maus ambientes, amizades que só ficam aqui na tua orelha, palavras e mais palavras que te fazem se distanciar de Deus, e você prefere dar ouvidos a essa amizade, você prefere dar ouvidos a essas palavras, do que falar assim: ó, acabou, hein, parem, senão nunca mais você entra na minha casa, senão nunca mais eu vou na tua casa. Estão entendendo, pessoal? Você é fraco se você não toma uma atitude radical para proteger a tua fé. Estão entendendo? Você é fraco porque você não está protegendo aquilo que você tem de maior valor, a tua fé. Se você é uma pessoa religiosa, o que é o religioso? Conhece a Bíblia de ponta a ponta, de capa a capa, versículos, mas não obedece. O que nós lemos aqui para os que desobedecem? Maldição. Você é fraco. Pessoal, nós vamos entrar aí o ano de 2020, não é isso?
E eu falo com clareza para você: não é só o ano de 2020, não vai só mudar de 2019 para 2020, vai mudar também, sabe do que? De década. Não é só o ano que vai mudar, nós iremos mudar de década. Vai sair do 10, que é 2010, e vai para 2020, que vai para o 20. Nós vamos mudar de uma década para outra. E a sua vida não pode ser uma vida fraca. Nós vamos mudar de década. Sabe quem vai vencer os problemas, as lutas, os desafios, as situações? Sabe quem vai vencer as perseguições? Sabe quem vai vencer e manter-se guardando a fé? Sabe quem vai vencer? Aquele que for forte. O fraco não consegue guardar a sua fé, porque o fraco quer agradar um, quer agradar outro. O fraco quer ficar poupando palavras para guardar a sua fé. Você vê que quando Pedro chegou para Jesus e disse assim: ô Jesus, não precisa ir para a cruz não, para com isso. Ele falou assim: arreda-te, Satanás, tu não cogitas as coisas de Deus. Olha como que Jesus foi radical para guardar a fé dele. Ele agiu com força ou com fraqueza? Com força. Jesus não foi fraco. Entenderam, pessoal? Na hora que Pedro, ele foi chamado: olha, aquele ali é Pedro que anda com Jesus. Pedro falou: eu não, nunca estive com esse homem. Quando Jesus estava indo para a cruz, quando ele estava sendo chicoteado, castigado pela segunda vez: ó, aquele ali, ó, é um dos discípulos, é um dos seguidores. Eu não. Olha Pedro com a capinha, com a túnica dele. Você lembra, né? Que as pessoas do passado andavam assim. Lembra disso? Lembra? Roupão. Olha Pedro: eu? Não. Você está se enganando. Pela terceira vez: olha, aquele ali é um dos apóstolos. Não, eu? Não, que nada. Nunca vi esse homem, não conheço, nunca estive com ele. Pedro foi forte ou foi fraco? Fraco. Ó, tem um assalto ali, ó, tem um roubo ali, ó, tem é só uma assinatura, é um dinheiro sujo, ó, é um dinheiro de corrupção. Facilmente o fraco, ele é iludido. O fraco vai na onda dos outros. O fraco é igual piolho, anda pela cabeça dos outros. Sabe quem é o fraco? O fraco é aquele que facilmente é iludido. Judas foi fraco. Ele se deixou ser iludido por 30 moedas de prata. Judas foi fraco. Foi pela cabeça dos outros. O fraco também é assim nos dias de hoje. Pessoal, no mundo que vivemos hoje, 2019, no ano 2000, no ano em que Jesus esteve andando nesse mundo, antes da vinda de Jesus, sabe quem que sobreviveu às guerras, às batalhas, aos desafios? Somente aqueles que eram fortes. Lembra quem são os fortes? Os fortes são aqueles que obedecem a palavra de Deus. São aqueles que escolhem a bênção e não a maldição. Ah, mas Deus não vai me lançar no inferno. Deus é bonzinho. Deus vive desobedecendo para você ver. Vive na maldição para você ver. Vive uma vida contrária e paga para você ver. Não viva com a sua vida entregue a Ele, não. Não viva rendido a Ele, não, para você ver o que vai restar para você. Estão entendendo, pessoal? Pastor, quem são os fortes? Quem são aqueles fortes? Sabe quem é o forte? O forte é aquele como Paulo. O forte é aquele que dá o braço a torcer. Paulo,
durante toda a vida dele, antes dele conhecer Jesus, ele viveu do jeito dele. Prendia cristãos, perseguia cristãos, colocava fogo na casa dos cristãos. Mas quando ele teve o encontro com Jesus, aquela fraqueza que ele tinha, ele passou a ser forte. Sabe por quê? Porque ele passou a obedecer a palavra de Deus. Ele foi forte. Ele foi forte porque ele não precisou mais usar a espada para vencer os inimigos dele. Ele usou a palavra. Você já ouviu falar que tem aquele ditado que diz assim: uma palavra dói mais do que um tapa? O forte não precisa dar tapa. O forte não precisa brigar. O forte não precisa resolver do seu jeito as situações que tem para resolver. O forte sabe que contando com Deus, cedo ou tarde, Deus ele vai ser seu juiz. Deus vai ser ali o seu intercessor. O forte não conta com a sua sabedoria. O forte não conta com o seu diploma. O forte não conta com uma arma na cintura. O forte não conta com a sua experiência de vida, 10, 15, 30 anos, 90 anos de vida que tem. O forte para Deus está sempre assim para Ele, ó. Enquanto mais frutos dá, mais o forte faz isso, ó. É como o joio e o trigo. Jesus contou a parábola do joio e a parábola do trigo. E ele deixou claro que não tem como separar o trigo do joio quando eles estão pequenos, antes deles darem frutos. Nasceu o joio, nasceu o trigo. O trigo, quando cresce, ele dá frutos, que é o trigo. E o que ele faz? O trigo cresce, quando ele dá frutos, ele faz isso aqui, ó. Ele se verga, ele se curva. O joio, quando cresce, ele fica reto, não se curva por nada. Ou seja, tem o humilde e tem o orgulhoso, o fraco e o forte, o que obedece e o que não obedece, o que escolhe a maldição e o que escolhe a bênção. Quem é você? No seu dia a dia, quem você tem sido? Que homem você tem sido? Que mulher você tem sido? Fraco ou forte?